Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos usar o algoritmo do MediSort para introduzir o conceito de divisão e conquista e continuar estudando análise de pior caso, mas dessa vez para um algoritmo recursivo. Nós vimos na aula passada o algoritmo Insertion Sort para resolver o problema da ordenação. E esse algoritmo funciona mantendo sempre ordenado o início do array, de forma que o próximo número a ser ordenado também, ele já vai ser inserido na posição correta. A gente viu que a taxa de crescimento do tempo de execução desse programa é θ de n ao quadrado, onde n é a quantidade de elementos a serem ordenadas. Só para a gente recapitular, aqui nós vemos um gráfico no canto inferior direito, nós vemos um gráfico que indica essa taxa de crescimento quadrática nessa linha cor-de-rosa, né? E será que nós podemos fazer melhor? Será que nós podemos resolver esse problema da ordenação de uma forma mais eficiente? Bem, uma outra forma de resolver esse problema da ordenação é usando a técnica de divisão e conquista. Essa é uma técnica de programação muito usada e ela consiste em dividir o problema em instâncias menores do problema, solucionar as subinstâncias do problema, né, essas instâncias menores do problema, de forma recursiva e depois combinar a solução. Como é que nós poderíamos fazer isso para resolver o problema da ordenação? Bem, um dos algoritmos que se baseia na divisão e conquista para resolver o problema da ordenação é o Merge Sort. Primeiro, ele divide o array de n elementos a serem ordenados em dois subarrays de n sobre 2 elementos. Na verdade, como essas chamadas são recursivas, a cada nível de recursão que ele entra, o problema vai sempre sendo dividido por 2. Até que a gente chega num caso base, em que a gente tem um único elemento para ser ordenado, no caso em que a gente não precisa fazer nada. Depois de quebrar o problema em instâncias menores, a ideia é que as instâncias menores já ordenadas vão ser mescladas em instâncias maiores do problema, mas de forma que o array fique ordenado, né? Nós vamos combinar dois subarrays para produzir uma saída ordenada. E o tamanho desses subarrays vai variar dependendo do nível de recursão em que nós estivermos. A operação mais importante, na verdade a mais complexa de ser entendida, não complexa, mas a que traz um pouco mais de complexidade, é a operação de mesclar, que é o merge, né? Essa operação vai pegar duas sequências de números já ordenadas e ela vai precisar combinar essas duas sequências de número de forma que a sequência final, com essas duas sequências combinadas, vai estar ordenada da forma desejada. Quando a gente chama a função merge, que é essa função de combinar, a gente sempre passa para ela o array a ser ordenado, o array completo, mas a gente passa para ela o menor índice, o índice do meio e o maior índice. E a gente já vai entender por quê. Vamos primeiro ver um exemplo. Suponha que você tem esse array para ser ordenado, 7, 1, 3, 5, esse array aqui, mas magicamente cada metade dele já está ordenado da forma correta. Então, nós vemos que aqui tem 7, 1, 3, 5, aqui nós temos 1, 3, 5, 7, que são os mesmos elementos, mas ordenados. Da mesma forma, para essa segunda metade. Nós tínhamos 6, 8, 4, 2, aqui embaixo nós temos 2, 4, 6, 8, que são exatamente os mesmos elementos, mas agora de forma ordenada. Como é que a gente podia fazer uma combinação dessas duas sequências, de forma que a sequência final fosse a combinação das duas, né? Tem 8 elementos, mas ela está ordenada. Uma forma que nesse caso daria certo era, vou pegar um elemento daqui e um daqui. Então, 1, 2, um daqui e um daqui. 3, 4, e assim sucessivamente. Mas, se esse array aqui inicial fosse diferente, isso não daria certo. Se, por exemplo, esse 5 estivesse aqui e o 4 estivesse aqui, já não daria certo. Então, nós precisamos de outra solução para esse problema. Uma solução que foi pensada e é usada até hoje, e é um dos melhores algoritmos para ordenação, no final, o Merge Sort, é a seguinte.
Nós vamos manter um índice para a primeira posição de cada metade do problema e nós vamos sempre olhar apenas para o elemento que está nessa posição. Na verdade, a primeira coisa que ele faz é uma cópia do array. O array original é esse aqui de baixo, que eu estou escrevendo agora para vocês. Então, essa aqui de cima é uma cópia do array. Ele vai olhar para esse primeiro elemento da primeira metade do problema, da primeira subinstância, para o primeiro elemento da segunda. Qual é o menor? O menor é 1. Então, eu vou colocar o 1 aqui. Eu também tenho uma variável que vai ficar apontando aqui para a posição desse array que a gente quer ordenar por completo. Já que eu coloquei o 1, esse meu índice aqui agora, ele vai passar a apontar para essa nova posição, porque essa já foi inserida. Agora, olhando para o primeiro elemento de cada subinstância do problema, nós temos 3 e 2. 2 é menor que 3. Então, aqui no lugar de 3, vai ficar um 2. O 2 já foi, esse índice aqui agora passa a apontar para o 4. Entre 3 e 4, 3 é menor. Então, aqui no lugar do 5, aqui embaixo, nós vamos colocar o 3. O 3 já foi, esse índice agora aponta para o 5. Entre 5 e 4, o 4 é menor. Então, nós vamos colocar aqui no lugar do 7, vai ficar um 4. O 4 já foi, esse índice agora aponta para essa posição. Entre 5 e 7, vamos escolher o 5 como o menor elemento. Então, aqui agora nós temos 5. O 5 já foi, o apontador agora passa para o 7. Entre 7 e 6, 6 é o menor elemento. Então, aqui, vamos escrever o 6. 6 já foi, esse apontador é incrementado para o 8. Entre 7 e 8, o 7 é o menor elemento. Então, aqui nós vamos substituir esse elemento por 6. Isso que eu estou escrevendo em vermelho é uma substituição, tá? É porque nessa ferramenta eu não tenho como apagar. O 7 foi inserido. Essa parte do subproblema já foi completamente computada. E agora a gente não precisa, na verdade, fazer mais nada, porque o 8 já está na posição correta. E aqui nós temos o nosso array completo, a combinação dessas duas subinstâncias de problema em um array que está ordenado da forma correta. Bem, esse algoritmo do MageSort, ele é esse aqui. Vamos dar uma olhada. Ele recebe o menor índice, o índice do meio e o maior índice. O menor índice é o índice que aponta para o primeiro elemento do array. O maior índice é o índice que aponta para o último elemento do array. E o índice do meio é esse índice desse elemento intermediário. De forma que a gente sabe que a primeira parte do problema ela vai desse menor índice até o índice do meio. E a segunda parte do problema vai do índice do meio mais 1 até o maior índice, que é esse. Voltando aqui para o algoritmo do MageSort, a primeira coisa que nós fazemos é exatamente uma cópia do array. Porque, como nós vimos no exemplo, a gente precisa de uma cópia porque a gente vai mudar as posições dos elementos e sem a cópia a gente perderia alguns elementos originais. Depois a gente vai criar as variáveis, que são aqueles índices que vão percorrer cada subinstância do problema. Então, esse índice I, nesse caso aqui, é o índice que vai percorrer a primeira subinstância do problema. Esse índice J é o que vai percorrer a segunda subinstância do problema. E esse índice K é o índice que vai percorrer o array original, inserindo lá, na posição correta, os elementos de forma que eles fiquem ordenados. Logo em seguida, a gente entra num while. Isso aqui tudo é um while. O que acontece nesse while? Enquanto o I não chega na última posição da primeira subinstância do problema, que é meio, e aquele outro índice que percorre a segunda metade do problema não chega no final dessa subinstância, que é o maior índice, o que eu vou fazer? Eu vou comparar apenas, aqui já é a cópia, eu vou comparar apenas os dois primeiros elementos de cada subproblema. Note que eu uso o I e eu uso o J. Eu comparo apenas esses dois elementos e se o valor do elemento que está na posição I do array, que é uma cópia, for menor ou igual
ao valor do elemento que está na posição J, eu vou inserir no array original, que na posição K, que no momento, no início é o menor índice, eu vou colocar o valor que tiver no I, na primeira instância, no primeiro elemento da primeira instância do problema, porque esse elemento é menor. Se não, se esse primeiro elemento não for menor, o elemento da segunda instância do problema é menor, eu vou colocar lá no array A o elemento que estava na posição J do segundo elemento. Incremento o I apenas se eu inserir no array original um elemento da primeira subinstância, e eu incremento o J apenas se eu entrar no else, que é o caso em que o elemento menor está na segunda subinstância. Depois disso, eu incremento o K, porque de uma forma ou de outra, seja através desse comando ou através desse comando, eu inseri realmente algo no array original, então eu incremento o K. E esse while aqui é um while que, por definição aqui do nosso programa, pelo entendimento da lógica do nosso programa, ele só vai entrar uma única vez. Quando é que eu vou entrar nesse while? Eu vou entrar nesse while quando a segunda subinstância do problema, que é aquela que é varrida pela variável j, ela já foi completamente mesclada, quer dizer, todos os elementos da segunda subinstância do problema já foram mesclados, não tem mais nenhum elemento lá. Mas ainda existem elementos da primeira subinstância que não foram mesclados no array A. Nesse caso, como os elementos de cada subinstância do problema já estão ordenados, a única coisa que eu preciso fazer é copiar os valores que estão na primeira subinstância do problema para as posições indicadas por K, e incrementando K, incrementando I, obviamente, para dar certo. Por que é que a gente não precisa fazer a mesma coisa para quando ocorre o contrário? A primeira subinstância, ela já foi completamente mesclada, mas a segunda subinstância não. A gente não precisa fazer algo semelhante, porque lembrem que nós copiamos, nesse exemplo aqui que nós fizemos, por exemplo, lembre que isso aqui é uma cópia do array, e esse é o array original. Então, nosso array original, por exemplo, o 8, ele já está aqui na posição correta. Então, quando são elementos da segunda parte do problema, que ainda não foram mesclados, mas os elementos da primeira parte já foram todos mesclados, a gente não precisa fazer nada, porque os elementos já estão aqui no lugar correto. Nós podemos usar um invariante de loop para avaliar a corretude desse algoritmo merge. A invariante de loop seria que o subarray A, que vai do menor índice até K-1, lembrando que K é o próximo índice a ser ocupado com um elemento que já vai ser inserido na posição correta, o subarray de A de menor índice até K-1, ele vai estar sempre ordenado e, por consequência, ele vai conter sempre os menores elementos da cópia do array original. Bem, será que essa invariante de loop é verdadeira na inicialização? Antes de entrar no loop, o valor de K é igual ao menor índice. Então, o subarray de A, que vai de menor índice a menor índice menos 1, vai ser vazio. Então, ela é verdadeira. A manutenção seria no início de cada loop, vamos supor aqui nesse momento, aquela invariante, quer dizer, o subarray A, que vai do menor índice até K-1, contém os elementos já ordenados e os menores elementos originais, né? Os menores elementos a serem ordenados. Será que isso é verdade? No loop anterior, esse K vai ser sempre incrementado. Então, antes desse K ser incrementado, ou nesse if ou nesse else, algum elemento novo foi inserido na posição K. Depois o K foi incrementado. Então, aqui, o array A, que vai do menor índice até o K-1, vai realmente estar ordenado. Para avaliar essa invariante na sua propriedade de finalização, nós temos que, ao sair do loop, o array A, que vai do menor índice até K-1, quando eu saio desse loop, K certamente vai ser maior índice mais 1. Então, maior índice mais 1 menos 1 seria maior índice. Então, o array A, que vai do menor índice para o maior índice, ele estaria ordenado. E essa é a propriedade que nos garante que, ao final desse loop, o array vai estar ordenado. Agora, nós precisamos avaliar esse algoritmo em termos de sua eficiência. Então, a forma mais simples que a gente pode fazer é, vamos verificar a quantidade de vezes que cada
instrução dessa, né, que cada comando desse executaria. Então, considerando que eu tenho um array de tamanho n, quer dizer, n números a serem ordenados, primeiro a gente vai ter que fazer uma cópia desse array, então esse for a gente vai executar n mais uma vezes. O 1 a mais é para a última vez em que ele vai ver que a condição não é mais verdadeira e vai sair do for. Isso, lembrando, estamos sempre analisando para o pior caso. A cópia do array, de um array para o outro, vai acontecer n vezes. Cada vez que eu chamar o merge, esses comandos, cada um vai rodar uma vez. E agora nós entramos no while. Como o while só vai de i até a metade do array, que é uma metade apenas de problema, j até a outra metade, nós consideramos que esse comando vai rodar n sobre 2 vezes mais 1. O 1, como sempre, é a saída do loop. Nesse caso aqui desse comando, nós nunca vamos entrar no if e no else, sempre é um ou outro. Então, nós temos um comando que vai ser realizado aqui, outro aqui, e nós vamos ter ainda um incremento ou de i ou de j. Vamos considerar que nós temos 4 comandos aqui que vão ser executados, e eles vão ser executados n sobre 2 vezes, que é a quantidade de vezes que eu executo esse while. E finalmente, bem, aqui a gente tem uma pegadinha, né? Geralmente, quando a gente tem um while dentro do outro, a gente vai considerar que isso vai começar a crescer de forma quadrática. No entanto, nesse caso aqui, por construção, a gente já sabe que esse while aqui, ele só vai ser executado na última vez que eu executar esse while que está acima dele. Então, por construção, esse while aqui, ele só vai ser executado uma vez. Então, a gente pode desconsiderar o n quadrático e considerar que todas as vezes que eu entrar nesse while aqui de cima, eu vou ter que avaliar essa condição, mas essa condição vai ser falsa. Então, eu vou avaliar n sobre 2 vezes. Depois, quando eu entrar nesse while, enfim, eu vou avaliar pelo menos mais n sobre 2 vezes, que é o pior caso em que a primeira subinstância do problema, nenhum elemento de lá foi ainda copiado para o array original. E mais um que é a saída do while. E aqui dentro a gente tem 3 comandos a serem executados, uma atribuição, um incremento de k e um incremento de i. Né? Então ficaria, aqui nós temos 3 vezes n sobre 2, é o número de instruções a serem realizadas. Quando a gente faz esse cálculo, somando todos esses tempos, nós chegamos em uma taxa de crescimento linear, né, que é uma constante, que nesse caso foi 7. 7 vezes n mais 6, mas é uma taxa de crescimento linear. E como a gente já viu, a gente desconsidera as constantes e a gente chega em um θ de n. Então, o merge, a parte merge do merge sort, ela tem uma taxa de crescimento linear. Mas agora a gente precisa juntar esse merge ao sort. Como é que a gente faz isso? A gente diz, recapitulando, nós consideramos que a técnica de divisão e conquista, ela primeiro divide o problema em subinstâncias menores do problema, resolve cada uma dessas subinstâncias menores e combina as soluções das subinstâncias em soluções que vão, no fim, nos dar a solução do problema completo. A divisão e conquista é sempre realizado usando recursividade. Nesse caso aqui a gente está vendo o código do merge sort, agora a parte do sort, porque o merge a gente já tinha visto. Então, o sort, ele recebe sempre uma indicação de qual é o tamanho do problema que ele vai resolver. Nesse caso da gente, ele vai receber o menor índice e o maior índice. Se o menor índice for menor que o maior índice, significa que eu tenho pelo menos 2 elementos a serem ordenados. O que ele vai fazer nesse caso? Ele vai computar um índice do meio. Esse índice do meio ele faz somando o menor índice com o maior índice e pegando o maior número inteiro que seja menor do que esse elemento. Por exemplo, se o menor índice for 1 e o maior índice for, por exemplo, 8, o que ele vai fazer é somar 1 mais 8. 1 mais 8 é igual a 9. Isso dividido por 2 vai dar 4,5. Isso não é um valor inteiro que eu poderia usar como índice. Então, ele sempre faz um arredondamento para baixo, que é esse floor, e eu vou ter esse índice do meio como sendo o valor 4. Então, depois que ele calcula quem é o índice do meio, ele quebra o problema. Ele chama o próprio sort novamente, só que
Primeiro, ele chama o sort passando o menor índice até o índice do meio. Então, ele está quebrando, ele está dividindo o problema em uma subinstância menor daquele problema. Depois que ele resolve essa primeira metade do problema, ele chama o sort novamente para resolver a segunda metade do problema, passando como menor índice o meio mais 1 e como maior índice o maior índice original. Depois que essas duas metades estão resolvidas, a gente espera que cada subarray, né, a primeira metade do subarray já esteja ordenada e a segunda metade do subarray já esteja ordenada. E então a gente chama o merge. Caso base é quando a gente tem um único número a ser ordenado. Quando a gente tem um único número a ser ordenado, o menor índice vai ser igual ao maior índice. Então, quando eu entrar aqui, eu não vou entrar nesse if. Então, a função já volta, já retorna para o local onde foi chamado. Vamos ver um exemplo. Nesse nosso exemplo, nós temos aqueles mesmos números que a gente usou no exemplo do merge. E agora a gente vai seguir o fluxo do merge sort para ordenar esses números. Como minha tela aqui é pequena, eu vou usar o seguinte. Toda vez que eu quiser falar menor índice, eu vou usar um mzinho pequeno. Maior índice, eu vou usar um m grande. E o índice do meio, vou usar um i. Quando eu chamo o sort pela primeira vez, a gente tem que nosso menor índice é 1, nosso maior índice é 8. Como 1 é menor que 8, lembrando do if, né? Como 1 é menor que 8, nós temos mais de um elemento para ordenar e nós vamos entrar no merge sort. Então, o primeiro comando que eu vou realizar é o comando que calcula quem é meu índice do meio. Nesse caso, vai ser 4. Então, eu vou chamar o sort, passando para ele um menor índice, que vai ser 1, e um maior índice, que vai ser 4. Como 1 é menor que 4, eu vou entrar no merge, né? Vou entrar naquele if, vou calcular o índice do meio, que nesse caso vai ser 2. Em seguida, eu vou chamar novamente o sort. Agora, nesse caso, ele vai passar o menor índice como sendo 1, o maior índice como sendo 2, e esse novo sort que foi chamado, ele vai entrar novamente, porque 1 é menor do que 2. Então, ele vai calcular o índice do meio, que nesse caso é 1. E vai chamar o sort novamente, passando o menor índice 1, o maior índice 1. E nesse caso, nós chegamos no caso base, em que o menor índice é igual ao maior índice. Então, ele vai simplesmente retornar para cá. Nesse momento, eu estou dentro de um sort, então eu chamei primeira chamada ao sort foi resolvida, a primeira metade do problema, agora eu tenho que chamar a segunda metade. Nessa segunda metade, o menor índice vai ser igual ao meio mais 1. Né? Então, se o meio era 1, o meio agora vai ser 2. E o maior índice vai ser igual ao maior índice que eu tinha nesse problema aqui de cima, 2. Mais uma vez, chegamos no caso base, né? Que é equivalente a esse número 1 aqui do array. Como eu cheguei no caso base, eu vou simplesmente retornar. Eu não vou chamar novamente outros sorts e o sort merge, como originalmente eu chamo, não vou entrar no if. Então, nós voltamos. Se eu já computei a primeira metade do problema, a segunda metade do problema, agora a gente precisa computar um merge. Então, aqui eu vou manter sempre o nosso array original aqui. A gente lembra que cada merge faz uma cópia. Aqui, para simplificar, eu vou deixar o array original vai ser esse aqui. Para fazer o merge, eu tenho 7 e 1, né? Lembrando, como é que a gente vai olhar? A primeira metade do problema é 7, a segunda metade é 1. Então, eu vou olhar só os primeiros elementos, no caso só existem eles. Entre 7 e 1, 1 é menor, então eu vou colocar o 1 aqui e depois eu vou colocar o 7. Então, essa subinstância do problema, ela foi resolvida. Agora, eu volto na minha pilha de recursão e a gente sabe que a gente resolveu a primeira metade do problema. Falta a segunda metade do problema aqui dessa chamada. Na segunda metade, ele vai chamar o menor índice, vai ser o meio mais 1, no caso vai ser 3. O maior índice vai ser o maior índice original, no caso vai ser 4. Eu vou entrar aqui novamente, porque 3 é menor do que 4, ele vai calcular o índice do meio como sendo 3. E eu vou mais uma vez chamar o sort. Mas, semelhante ao que aconteceu aqui, nessa parte do problema, a gente vai novamente recair em dois casos base. No caso, menor índice igual a 3 e maior índice igual a 3, que seria esse valor 3, e menor índice igual a 4, maior índice igual a 4, menor índice igual a 4, maior índice igual a 4, que seria
o valor 5. Vamos ter que fazer um merge, já que eu tenho esses dois sortes já foram resolvidos. Lembra que a gente chama sorte, sorte, merge. Então, nesse merge, entre 3 e 5, nós vamos olhar só os primeiros dois elementos, os primeiros elementos de cada lado. No caso, só existem eles, mais uma vez. Eu vou colocar primeiro o 3, depois o 5. Eu não merge. E essa instância do problema, ela foi resolvida. Lembrando que a primeira, a gente sempre chama sorte, sorte, merge. Então, esse sorte foi resolvido. Esse sorte foi resolvido, é hora de chamar um merge. Um merge de que valores? A primeira metade do problema é essa aqui, no 7, e a segunda metade do problema é essa, 3, 5. Então, o que vai acontecer é que eu vou fazer uma cópia do meu array. Bem, aqui é a divisão. Entre 1 e 3, 1 é menor, 1 vem para cá. 1 se foi. Entre 7 e 3, 3 é menor, 3 vem para cá. 3 se foi. Entre 7 e 5, 5 é menor, 5 vem para cá. 5 se foi. E 7, né, agora? Só faço copiar o 7 para cá. Então, eu vou apagar essa cópia antiga, esses valores antigos, porque agora os novos valores que nós temos são esses aí. E, obviamente, temos ainda o 6, 8, 4 e 2. Mas vejam que a primeira parte do problema já está resolvida. Então, vamos para a segunda metade. Eu terminei esse sorte aqui. Agora, a gente vai entrar no sorte para resolver a segunda metade do problema. Nesse caso, o menor índice vai ser igual ao meio mais 1, no caso seria 5, maior índice vai ser igual a 8. Eu vou entrar aí porque o menor índice é menor que o maior índice. 5 mais 8, 13. 13 vai nos dar um índice do meio igual a 6. Então, eu vou chamar o sorte novamente para resolver uma metade do problema. Esse sorte vai ser chamado com menor índice igual a 5, maior índice igual a meio, que é 6. Como 5 é menor que 6, ele vai calcular o meio, e nesse caso o meio vai ser 5. Então, ele vai chamar novamente o sorte, onde a gente vai recair novamente em casos base, né? Nesse caso, menor índice 5, maior índice 5. Ele nem vai calcular o meio mais, porque ele já vai voltar para cá, para onde foi chamado, e chamar o sorte. Do outro lado, no caso, menor índice 6 e maior índice 6, outro caso base. Como nós resolvemos dois sortes, chegou a hora de resolver um merge, né? No caso, para o 6 e o 8. O que vai acontecer é que no nosso array original, o 6 vai vir para cá e o 8 vai vir para cá, por conta do merge que a gente vai fazer. Então, eu resolvi a primeira metade desse problema, falta resolver a segunda metade desse problema. O que vai acontecer é que ele vai chamar o sorte com menor índice igual ao meio mais 1, que seria 7, maior índice que igual ao maior índice, que é 8. Como 7 é menor que 8, ele vai entrar, vai calcular o índice do meio, que no caso vai ser 7. Vai chamar sorte novamente, que vai recair em caso base, menor índice 7, maior índice 7. O outro sorte, menor índice 8, maior índice 8. Tenho dois sortes, está na hora de fazer um merge. Agora para quem? Para as posições 7 e 8, o 4 e o 2. Eu vou fazer novamente uma cópia do array, eu não vou copiar aqui só para a gente não perder tempo. O que vai acontecer com o merge, a gente já sabe. O 2 vai vir para cá e o 4 para cá. Então, eu resolvi esse sorte aqui também. Eu resolvi a primeira metade do problema, resolvi o primeiro sorte, resolvi o segundo sorte, chegou a hora de fazer um merge. Lembrando que a gente está na segunda metade do problema, a gente está com esses números aqui. Eu vou fazer um merge de 6, 8 com 2, 4. Agora eu vou copiar novamente o meu array. 1, 3, 5, 7, 6, 8, 2, 4. O que é que vai acontecer? Entre 6, vou deixar isso aqui vazio, mas saibam que no fundo, esses números estão aí, só para facilitar minha vida aqui. Entre o 6 e o 2 é menor, vou colocar o 2 se foi. Entre o 6 e o 4 é menor, 4 se foi. Agora eu vou entrar naquele while lá do fim e vou copiar o 6 e o 8 para cá. Esse é o novo array que nós temos. E nós resolvemos agora esse segundo sorte. Se eu resolvi o primeiro sorte e o segundo sorte, chegou agora de chamar um merge. E um merge de quê agora? Um merge, aqui é a divisão do problema, um merge desses números com esses números aqui. Eu vou copiar o array usando essa cor cinza. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Aliás, vou fazer assim. Esse cinza é o nosso array original. Nossa cópia é essa aqui de baixo.
Então, entre 1 e 2, 1 é menor. Então, 1 vem para cá. E 1 se 3 é a novo elemento que está na cabeça aqui dessa lista. Então, entre 3 e 2, 2 é menor. 2 vai ser copiado para cá, 2 se foi. Entre 3 e 4, 3 é menor. 3 vai vir para cá, 3 se foi. Entre 5 e 4, 4 é menor. 4 vai ser copiado para cá, 4 se foi. Entre 5 e 6 vai ser o 5, 5 se foi. Entre 7 e 6 vai ser o 6. E entre 7 e 8 vai ser o 7. O 8 já está lá, não preciso mais fazer nada. Eu vou sair daquele while lá. E aí está o nosso array ordenado depois de chamar o MergeSort. Agora vamos avaliar o MergeSort em termos da eficiência do MergeSort. O Merge a gente já viu que tem uma eficiência, que no pior caso, que é linear, que é em função de n. E o sort? A gente sabe que o sort, ele vai primeiro dividir o problema, resolver as instâncias menores do problema e depois combinar essas instâncias menores do problema. Esse combinar, a gente já viu que é da ordem θ de n. Para simplificar, vamos pensar assim. Essa divisão aqui, ela teria um valor constante. Diz que é, então, θ de 1, certo? Note que essa divisão, ela independe do valor de n. Esse sort aqui, vamos simplificar da seguinte forma. Se eu precisava de um tempo t de n para resolver um problema de tamanho n, agora eu preciso de 2t de n sobre 2 para resolver esses dois problemas que são a metade do tamanho do problema original. Quando a gente tem uma recursividade, um programa recursivo, a gente avalia a gente usa funções de recorrência para entender a eficiência desse algoritmo. Nesse caso aqui, a gente sabe que quando o n é menor ou igual a c, vamos colocando números aqui, esse c seria 1. Quando c é 1, a gente gasta um tempo constante, a gente tem um tempo constante para resolver esse problema, né, que é quando a gente chega no caso base. Quando o n é maior do que 1, na verdade o que a gente precisa quebrar, a gente precisa dividir aquele problema em vários casos menores, resolver os vários casos menores. Nesse caso, a gente quebrou dividindo por b em a casos menores. Depois a gente precisa combinar esses casos menores. Se a gente for dar números aqui, a gente chegaria nessa função de recorrência aqui, que é se n é igual a 1, eu tenho θ de 1, que é o caso base, e se n é maior do que 1, a gente tem que resolver dois problemas que correspondem à metade do problema original n, mais o merge, que é θ de n. A divisão a gente não está considerando porque é um tempo constante, e lembrem que constantes a gente desconsidera. Nesse caso aqui, é bom frisar que esse n dessa função é o n do momento. Então, vamos supor que você tem 16 elementos, mas em algum nível aí da sua recursão, o seu n vai diminuindo. Ele vai ser 8, ele vai ser 4 e assim sucessivamente. Para a gente entender como é que a gente calcula essa eficiência, como é que a gente computa essa eficiência, vamos relembrar um pouquinho de árvores, né? Vocês viram lá em grafos o que é uma árvore, vocês devem lembrar direitinho. O MergeSort, ele vai sempre quebrar o problema de forma que a gente pode ilustrar através de uma árvore binária. Ele vai sempre quebrar o problema em cada nível, cada elemento dessa árvore vai ser quebrado em, no máximo, 2 filhos. Nós vamos chegar numa árvore binária, parecida com essa, ou completa, ou quase completa. Se o número de elementos que a gente tiver ordenando for uma potência de 2, a gente vai sempre ter uma árvore binária completa, como foi o caso do exemplo que a gente fez. Se não for, a gente vai ter uma quase completa, que vai acontecer aqui de um lado, a recursividade vai parar, em caso base, do outro eu ainda vou ter 2 elementos para serem ordenados, e aí eu vou descer um nível a mais, mas isso não importa muito aqui na hora de fazer o cálculo da eficiência, de pior caso. Né? Relembrando de árvores binárias, a gente sabe que a altura dessa árvore é log de n. Na raiz da árvore, a gente vai ter o problema, a instância original do problema a ser resolvido, e a gente pode considerar que o custo de resolver essa instância é uma constante vezes n. Descendo aqui em cada nível, eu tenho agora, no segundo nível, eu tenho 2 subinstâncias do problema, então, para cada subinstância dessa, o custo vai ser C de n sobre 2, mas se eu somar elas duas, eu vou ter novamente C de n. Em cada nível
dessa árvore, o custo de resolver o problema de cada nível é C de N, se a gente somar todos os custos dos níveis. E quantos níveis nós temos aqui? Log de N é a altura da árvore. O número de níveis que nós temos é log de N mais 1. Então, eu tenho, contando desde a raiz até a folha mais profunda, eu tenho uma quantidade de níveis que é log de N mais 1, lembrando que o log de N pra gente é log de N na base 2, ok? Nesse caso. Se eu tenho log de N mais 1 níveis, e cada nível com custo de Cn, como é que eu calculo o custo total de resolver todas essas recursividades? Eu simplesmente vou multiplicar log de N mais 1 vezes Cn, o que vai me dar um total de Cn log de N mais Cn. Como nós desconsideramos as constantes, então aqui a gente não precisa considerar esse C. Mas também nós não consideramos os valores de menor termo. Então, por isso, nós também não consideramos esse valor aqui de M, resultando em um θ de N log de M para o merge sort. Vocês podem fazer o gráfico usando o R ou o Excel, seja lá o que vocês preferirem, para ver a diferença entre o insertion sort, que era de θ de N ao quadrado, e o merge sort, a diferença em gráficos. Num gráfico de N log de N e de N ao quadrado, para ver qual é o ganho que a gente vai ter de eficiência ao usar a técnica de divisão e conquista, que vai resultar no merge sort para resolver o problema da ordenação.